tema da nossa aula essa semana é diversidade étnico-racial na América Portuguesa. E a habilidade trabalhada é comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesas e espanholas na América. Aqui a gente tem as capitanias hereditárias, né, que foram aí as primeiras divisões feitas no território brasileiro com a chegada dos portugueses, né? Então, as capitanias hereditárias foram um modelo de organização administrativa implementada e empreendida pelo Império Português na colônia portuguesa, Brasil, a partir de 1534, né? Então, foi a forma aí como Portugal, a partir do início da colonização aqui no território brasileiro, encontrou de dividir para facilitar a administração, né, para facilitar o domínio português aí nesse território que hoje é o Brasil. Se a gente observar os próprios nomes, né, a gente vai perceber que é o início aí, a origem, né, de alguns dos estados brasileiros que nós temos hoje. E aí, responsáveis, né, por essa capitania hereditária eram os capitães donatários. E aí, os capitães donatários das terras da colônia portuguesa eram escolhidos por um sistema de concurso entre nobreza e burguesia mercantil. Para isso, a proximidade com a coroa era um fator preponderante, se não o principal, né? Então, entre os burgueses e os nobres eram escolhidos aí os capitães donatários, que ganhariam essas capitanias hereditárias, né? Teriam essas capitanias doadas. Ganhavam o direito de explorar as terras e utilizar os seus recursos naturais na construção de um sistema econômico. Então, eles ganhavam ali a terra. No entanto, eles deveriam custear os projetos de organização e exploração do território dados. Os donatários das terras das colônias possuíam grande autoridade, mas seus direitos eram restritos, pois não podiam vender as terras, somente transferi-las por herança. Então, apesar de receberem essas capitanias, esses capitães aí donatários, eles eram os responsáveis por fazer com que esses territórios se desenvolvessem. E apesar de ser deles, eles não poderiam vender, né? A única forma de transferir aí era por meio de herança. Por isso, donatários, porque eles recebiam as capitanias por doação, e hereditários, as capitanias hereditárias, né? Porque elas eram passadas de pai para filho. Aí estão as funções, né, dos capitães donatários. Tinha que financiar a ocupação do território, né? Então, financiar para que pessoas viessem morar ali na região da sua capitania hereditária, promover a economia com engenhos e outras estruturas, organizar o povoamento e a defesa do território e garantir o exercício da fé cristã na capitania, né? Então, aqui fica bem claro para a gente que, apesar de ganharem uma grande extensão de terra, as obrigações desses capitães donatários era bem difícil também, bem complexa, né? Não era tudo aí só flores, só o ganhar uma terra. E aí a gente tem o exemplo de 3 desses capitães donatários aí, né? O João de Barros, que ficou responsável pelas capitanias do Rio Grande e Maranhão, o Martim Afonso de Souza pela capitania de São Vicente e o Vasco Fernandes Coutinho pela capitania do Espírito Santo, né? Um exemplo aí pra gente visualizar. E aí a gente tem aqui as entradas, né? O que eram as entradas? Eram expedições que saíam do litoral rumo ao norte, oeste e sudeste, adentrando pelo interior da colônia. Então, se a gente analisar aqui, as capitanias hereditárias, elas estão todas no litoral, aqui do território que a gente chama de Brasil hoje, né? Estão todos no litoral. E essas entradas, o objetivo era organizar essas expedições para o interior, né? Para a parte que ainda não estava ali habitada e tudo mais. O objetivo era realizar o mapeamento do território, viabilizando sua colonização além do litoral, sobretudo fazendo o levantamento dos recursos econômicos como ouro, pedra preciosa, para atender aos interesses lusitanos, né? Portugueses. Além disso, as entradas atuavam no combate aos povos indígenas que resistiam, ameaçavam ou impediam o avanço da colonização. Então, o objetivo aí dessas expedições, né, chamadas de entradas, era exatamente isso, era entrar no território brasileiro e conquistar mais territórios, né, mapear, ver quais eram as riquezas que poderiam ser utilizadas pela coroa portuguesa e também, né, dominar os índios ali que ainda resistiam.
As bandeiras, né? Entre essas entradas tinham as bandeiras, que eram feitas pelos paulistas, que eram chamados de bandeirantes, que partiam de São Paulo em direção ao interior da colônia, navegando o rio Tietê e depois outros rios. Um dos objetivos dessas expedições foi a busca por mão de obra, capturando indígenas para serem escravizados, e também a busca de ouro e pedras preciosas, né? Então, as bandeiras eram entradas também, né, que tinham esse objetivo de entrar no interior aí do território, capturavam os índios para fazer de escravos, buscavam ali as riquezas, só que elas eram feitas pelos paulistas, né? Então, a especificidade aí das bandeiras é que elas eram realizadas pelos paulistas. Durante esse processo, diversos grupos indígenas foram atacados pelos bandeirantes. As missões jesuíticas do Sul em território espanhol e território do Quilombo de Palmares no século XVII. Tarefa encomendada pelas autoridades das colônias aos bandeirantes. A população nativa foi massacrada pela intensa ação violenta dos bandeirantes, fato que marcou o início da história do território paulista, né? Então a gente percebe aí que a dinâmica é a mesma que a gente já viu, né? De desrespeito total às populações que habitavam aqui, de massacre e desaparecimento dessas populações mesmo, ok?